E a gente vai ver um vídeo agora de um influencer bastante conhecido no mundo das finanças e dos investimentos. Um vídeo que ontem eu recebi e eu fiquei levemente horrorizada. Eu vou tecer algumas críticas, mas eu também quero fazer algumas reflexões com vocês. Então não fiquem bravos comigo se eu fizer vocês assistirem esses minutos de vídeo, porque depois a gente vai pensar junto sobre ele. Então pode passar o VT, produção. Cara, não dá pra crescer e enriquecer fazendo a mesma coisa, cara. Não é possível. Eu rodo o mundo inteiro, eu vou pra todo canto, eu vou pra todo lugar. Aí todo mundo vem e fala, como que eu fico rico? Eu falo, cara, faz um negócio diferente. A pessoa, ela quer chegar e fazer a mesma coisa. Ela não muda nada. Não é possível que todo canto que eu vou, as pessoas não estão dispostas a mudar. Sentar na cabeça delas, pegar ali uma parte do cérebro dela, virar e entortar esse negócio pra fazer elas mudar de alguma forma. É uma luta pra mim. Não é possível. A gente precisa fazer um negócio diferente. Você vai olhar pro canto do seu trabalho e vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Ah, o que você vai fazer igual? Tem que mudar, cara. Tem que mudar. Você tá olhando pro seu lado, a pessoa tá chegando 9 horas da manhã, tô indo embora às 6 da tarde. Aí você vai falar assim, eu não vou chegar às 8h59, eu não mereço chegar mais cedo, tô sendo pago pra isso. Vou chegar 9 horas, é uma hora de almoço, então eu vou fazer uma hora de almoço. Pra que eu vou fazer 30 minutos de almoço? Pra que eu vou voltar mais cedo pra trabalhar mais, pra produzir mais, se ninguém tá fazendo isso? Eu mereço isso? Não. Eu quero ser igual a todo mundo, eu quero ser aceito por todo mundo. Aí eu vou lá, me visto de viking, faço um negócio aqui, falo de grana, com essa história e vende. Aí o pessoal vem e começa a julgar. Eu tô cagando pra quem me julga desse jeito. Quem vai me julgar não vai ter o mesmo resultado. Quem vai me julgar vai ter o mesmo resultado de todo mundo, vai ficar pobre pra sempre. Tem que mudar, cara. Tem que chacoalhar, meu. Não dá pra olhar pro lado e ver todo mundo fazendo igual, achando que você vai ter um resultado diferente. Não tem como. O que tem aqui por trás? Criatividade, coragem, fazer uma coisa diferente, storytelling, inversão de prioridades. Gente, a maioria das pessoas vão morrer pobre. Vocês têm noção disso? A maioria. Só que a maioria, por opção. Nem todos, que existem pessoas que a gente precisa resgatar de fato. Mas a maioria vai morrer pobre por opção. Porque elas poderiam ter feito algo diferente, mas não fizeram. Por quê? Pelo medo do julgamento. Se mantiveram estagnadas e não chegaram em lugar nenhum. E no final da vida elas vão ensinar o filho delas da forma errada de novo. E o filho vai ser pobre, e vai sofrer, e vai passar isso adiante, e vai criar famílias destruídas e assim por diante. A gente tem que mudar. Bom, sem palavras, esse vídeo me causa até um pouco de mal-estar, porque eu acho muito cruel a gente colocar que a pessoa vai morrer pobre por opção no Brasil. A gente acabou de ver que a cesta básica, itens básicos de consumo, consomem 64% do salário mínimo. Então vamos pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui no Brasil. Ela tem que gastar 64% com itens básicos de necessidade. Ela precisa pagar aluguel. Ela precisa pagar sua água, ela precisa pagar luz, ela precisa ter gás para cozinhar, se tiver gás para cozinhar. Então, a gente tem uma realidade no Brasil que é totalmente descolada disso. E aí não dá para falar que se você chegar 1 minuto mais cedo no trabalho e sair meia hora depois, isso que vai mudar a sua cabeça para que você seja rico no Brasil. E aí eu quero tecer 2 pontos de crítica e um de reflexão aqui, como eu falei com vocês. Primeiro, entreguem o Prêmio Nobel de Economia para essa pessoa que já decidiu, já resolveu o problema da pobreza mundial, já que é só chegar 1 minuto antes e sair meia hora depois. Eu estou brincando aqui, mas é para a gente pensar o que está por trás desse discurso, porque fazer meia hora de almoço, chegar antes, sair depois, isso é um discurso bastante utilizado aqui no Brasil, até numa cultura, de tentar criar uma cultura de trabalho, que as pessoas, se não prosperarem, a culpa é toda delas. Então você está jogando no indivíduo a culpa de não prosperar. E isso cabe muito bem para um discurso neoliberal, porque se não der certo, a culpa é sua, que não foi capaz, que não se esforçou o suficiente. E a gente sabe que isso tem raízes até bastante profundas na história do capitalismo. Então, se você não trabalha o suficiente, você que não colheu os frutos do seu próprio trabalho. É só fazer diferente, gente. Não tem desigualdade. As pessoas não saem de patamares desiguais. Inclusive, se a gente for pensar em pessoas que têm que fazer evasão escolar porque precisam trabalhar. Então, as pessoas não saem de patamar. Primeiro ponto, a largada já não é justa. Muita gente sai atrás nessa largada. E aí você coloca a culpa no indivíduo e a gente sabe que ele é um dos principais, uma das principais vozes quando a gente está falando de mercado financeiro, de investimentos e também dessa coisa do empreendedorismo. E para quem estava no Despertar Empreendedor, que eu até fiz um discurso um pouco crítico, um beijo para quem estava no Despertar Empreendedor e está aqui no chat, que eu vi até algumas pessoas, eu teci algo crítico sobre isso, era sobre isso que eu estava falando. Porque se a gente coloca que a culpa é da pessoa, com todo esse discurso moldado, também é muito fácil de você tentar vender uma outra ideia para ela como se isso fosse uma mágica. E a gente precisa entrar nesse debate, entrar nessa discussão em relação ao que é ser empreendedor, o que é finanças e investimentos. E eu acho que essa é a importância, inclusive, do nosso programa aqui, da gente não ficar reproduzindo esse tipo de discurso, que é normalmente o que mais reverbera por aí. Eu conheço jovens
pessoas bem jovens que seguem esse tipo de pensamento. Então a gente precisa mudar isso, porque não é um passe de mágica, as pessoas não estão saindo numa largada igual. Ser pobre no Brasil, a pobreza no Brasil não é uma opção. Ela é mantida ali por várias estruturas, inclusive de poder, inclusive, por exemplo, do agronegócio que não tem capilaridade na sua renda. Inclusive por outros aspectos, inclusive esses aqui, de essa cultura de você tem que trabalhar mais e mais. E quem que vai ganhar com isso no final da linha? Então, eu quero realmente trazer essa reflexão de como o nosso programa é importante nesse assunto, porque muitas vezes no campo progressista a gente quer se distanciar disso. A economia não é para mim, investimento não é para mim, empreendedorismo também não é para mim, então vou me distanciar disso, mas não. A gente tem que se apropriar desse debate para conseguir debater com esse tipo de pensamento aqui, que hoje é majoritário e está cooptando todo mundo, porque parece realmente uma solução muito fácil. E aí falar que a pessoa não vai morrer pobre por opção, porque ela não trabalhou o suficiente, e esse mesmo influencer, ele também já tinha falado que não há pobreza no Brasil que resista a 12 horas de trabalho, ele está totalmente descolado da realidade brasileira. As pessoas no Brasil trabalham 12 horas, elas saem 5 horas da manhã das suas casas, passam o dia muitas vezes prestando serviço para outras pessoas, trabalhando ali, às vezes, se a gente for pensar, né, trabalhando inclusive para pessoas como ele, passam o dia inteiro fora de casa, chegam à noite, ainda tem que dar conta da jornada da casa, segunda jornada do dia, para ganhar um salário mínimo e ainda pagar água, luz e todas as contas e a cesta básica. Então, assim, é um descolamento da realidade absurdo. E aí, falar que a questão é que a pessoa não quer mudar, que oportunidade que ela tem também de mudar a sua realidade num país tão desigual quanto o Brasil, em questões de educação, de evasão escolar e todas as outras questões estruturais que a gente tem de machismo, de racismo no nosso país. Que condições as pessoas têm de mudar? E aí falar que chegar antes e sair depois é uma mudança de mindset, como para falar em inglês, para ficar mais bonito. E aí isso é uma mudança de mindset que vai mudar a vida da pessoa e a pessoa vai morrer pobre por opção. Desculpa, mas as meninas no bom xibom, xibom, bombom sabem mais da realidade brasileira do que esse influencer aqui.